Olá todo mundo lá em casa. Hoje recebemos uma figura super animada. Ele que é professor universitário, é palestrante e escritor. O homem que eu sempre tive o sonho de entrevistar. O homem da província da Lunda Sul, e eu espero que vocês gostem dessa entrevista. Olá, Zacarias. Ok, bom dia. Bom dia, bem-vindo ao programa Boneca Africana. Muito obrigado pelo convite e estamos aqui. Zacarias, pode nos dizer quem é? Zacarias Samba o nome completo é Zacarias Samba dos Santos. Nasceu na província da Lunda Sul, onde começou os seus estudos primários. Portanto, depois foi à província da Huila, também concluiu o ensino médio e, consequentemente, foi para o Brasil. Zacarias Samba é caçula de 8 irmãos e também, na verdade, a sua vida estudantil universitária passou-se pelo Curitiba, estado do Paraná, país Brasil, onde tudo começou, na verdade, como palestrante. A primeira palestra que eu concedi foi em Angola, mas não foi algo profissional, foi como se fosse um convite para comemorar o Dia da Mulher. E também comecei a lecionar no ensino médio aqui, mas quando fui para o Brasil tive a primeira palestra no colégio estadual, onde a minha professora convidou-me para falar sobre Angola. E fui falando sobre Angola e gostaram. Gostaram. Em que ano foi para o Brasil? Eu fui para o Brasil, consequentemente, 2000. Isso já para fazer o ensino superior? Eu faço o ensino superior. Na verdade, a data foge-me, mas depois eu lembro e falo durante a nossa conversa. Sim. Então comecei lá e depois fui assistindo várias palestras. Uma das maiores conferências que eu assisti foi a Conferência Latino-Americana de Recursos Humanos. Esta conferência teve como destaque Hidalberto Chiavenato. E eu não conhecia, ouvia falar dele, e já tinha livros dele, porque a minha professora na altura de Fundamentos de Gestão comentava sobre ele. E tive a oportunidade de estar diante desta palestra, que é magna. Teve lá o Edson Santarém, que falou da liderança também, e foi uma palestra muito boa. E aquilo incentivou-me, na verdade, a observar, e me senti naquele momento também uma estrela, porque eu queria estar também no lugar deles. Certo. Mas eu disse, como estar no lugar dessas pessoas? Então comecei a caçar em todo espaço onde tivesse palestra, universidades, lugares, e eu não faltava em nenhuma palestra. Eu assisti não sei quantas palestras em todo o Brasil. E dali eu assisti uma palestra, quer dizer, uma formação de coaching e programação neurolinguística. Na verdade, aquilo mexeu comigo porque fui descobrindo o potencial em mim. Então, quando saí do Brasil para Angola, aliás, antes de sair do Brasil para Angola, comecei a desenhar um livro e eu fiz coisas simultâneas. Uma coisa, Zacarias, desculpa por botar, como é que foi sair da província da Lunda Sul para a província da Huila e depois para um outro continente, né, propriamente no país Brasil, visto que tem uma cultura totalmente diferente da nossa? Como é que foi? Como é que tu se adaptaste? Primeiro foi fácil. Eu, na verdade, perdi os pais muito cedo. Desde então eu não conheci muito bem a minha mãe. E a minha irmã mais velha, que eu a trato de mãe, que todo mundo conhece como minha mãe, ela já esteve no Brasil, formou-se lá. Então, quando veio para Angola, a primeira coisa que ela fez era apostar na nossa formação, como os mais novos. Então, mandou o meu irmão primeiro para o Brasil, meu irmão mais velho foi para o Brasil, e eu fui para a Huila porque na altura eu estava terminando, poderia entrar para o ensino médio, então tinha que ser da minha província, porque o curso que eu quis fazer, infelizmente lá não tinha. Eu queria fazer, na verdade, enfermagem no ensino médio. Quer dizer, é tão transversal, porque eu antes queria ser padre, eu fiquei 7 anos como vocacionado. Fiquei vocacionado durante 7 anos. Quando ela veio também incentivaram-me a entrar no seminário. No ano em que eu poderia entrar no seminário, eu disse que já não poderia ir, porque eu queria ser médico um dia. Porque é verdade. Foi tudo espontâneo. E dali fui para a província da Huila. Mandaram-me para a província da Huila estudar, fui lá adolescente. Então cheguei na província da Huila, entrei para fazer, quer dizer, enfermagem já não tinha como, porque fechou a escola na altura.
eu tinha que entrar para fazer ciências sociais, para fazer depois direito. Eu queria fazer direito. E comecei a estudar ciências sociais, que atualmente é ciências econômicas e jurídicas, obviamente. Então estudei o primeiro ano, quer dizer, logo no primeiro ano, eu terminando o primeiro ano de ciências sociais, aparece um cara na sala e diz, epa, esse curso, quer dizer, na verdade demonstrou que este curso não podia nos dar aptidão de sermos, por exemplo, técnicos médio. Nós teríamos mais valor entrando para a universidade. Então dali ele foi falando as vantagens e desvantagens deste curso, depois falou da contabilidade e gestão. Na verdade eu recordo o cara, o nome dele é Ben Hur. Ele falou de contabilidade e gestão, é um bom curso, é um curso que projeta, é um curso assim, quando você termina pode já trabalhar, pode fazer, e claramente todos nós queremos o melhor de nós. Então eu disse, vou fazer contabilidade e gestão. Então a vida de Zacarias durante a sua adolescência foi de dúvidas, né, se assim posso dizer, em relação aos cursos que queria. Que eu queria, assim, na verdade, assim, eu acho que poderia ser mesmo um grande contabilista, porque desde muito cedo eu tinha a capacidade de guardar dinheiro dos meus irmãos e todo mundo já dizia que eu sou economista, sou contabilista e serei e tudo. E o meu pai também, ele foi diretor do comércio interno na altura e já se relacionava muito bem com contabilidade. E quando eu era mais novo, ele levava-me ao trabalho dele. E eu, na verdade, claro, como criança não via a sua atividade, mas eu conseguia controlar a concentração dele assim na aplicabilidade. Acho que, quer dizer, acho que é questão de sangue já. Eu sei o meu pai, acho que nesse aspecto eu sei o meu pai. Há uma história engraçada que aconteceu entre os teus irmãos nesse âmbito da contabilidade que eles queiram não. Tu serás um bom economista, um bom contabilista? Uma história engraçada que poderia estar aqui a nos contar? Não, quer dizer, na verdade não é uma história engraçada. É que eu guardava dinheiro de 3 irmãos e nenhum deles sabia que eu tinha dinheiro. E sempre conversava com outro, dizia, não, eu estou sem dinheiro, mas eu sabia que tem dinheiro porque estava comigo. Então, essas coisas todas. E foi assim, relacional. Ninguém sabia que eu guardava dinheiro do outro. Certo. E para todos eu era um banco. Certo? Então isto, quer dizer, foi assim levando-me, mas por que eu tenho que guardar segredos também? Porque era dinheiro, segredo, era irmãos e tudo, mas graças a Deus conseguiu se consumar e quando fui para a contabilidade e gestão foi assim um acidente, porque eu saía de ciências sociais para contabilidade e gestão, tinha muitos estudantes. Aliás, tinha poucos estudantes. E esses estudantes já ligavam, mas aqui é difícil, tem matemática, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Foz matemática, só que eles se esqueceram que eu nasci numa família de matemáticos. Você acaba encontrando matemática. Obviamente, eles se esqueceram disto. Então eu fui para lá, estudei na 10ª classe já lá. E foi de fato um grande ano, porque eu fui um dos melhores estudantes da sala. Fui um dos melhores estudantes da sala e eu fui pesquisando, fui entrando, criei um grupo de estudo. E ali juntei outros amigos, criei um grupo de estudo e na qual eu, na verdade, junto aos meus colegas, delegamos a responsabilidade. Quem entendesse contabilidade explicasse, na altura era uma colega que vinha de Cabinda, quem entendesse gestão explicasse, quem entendesse matemática explicasse, quem entendesse estatística, então criamos esse grupo. E era um grupo muito forte. E quando chegávamos à sala, por exemplo, nós já padronizávamos inclusive o estudo e tínhamos sucesso nas provas, tínhamos uma relação muito forte. E era um grupo de trabalho também, era um grupo muito forte mesmo. E também acabamos apoiando os outros grupos, os outros colegas, né? E até lá fui para a 11ª classe, também me tornei delegado, a turma mesmo elegeu-me como delegado. E ali fui estudando bastante intensamente e eu me surpreendi, inclusive, nesta carreira toda, nunca ouvi uma declaração. Quando fui para Benguela vender o livro, um professor meu de documentação e legislação fiscal, ele disse para mim, olha Zacarias, eu tinha medo de entrar na tua sala, porque você era muito inteligente. E eu preparava 2 aulas, uma para ti e uma para os teus colegas. Eu sabia que se perguntasse se eu podia responder, eu fiquei feliz e, por sinal, é um dos meus melhores professores também que eu tive durante a minha carreira acadêmica. Certo. É verdade. Fala-nos mais sobre a tua vivência no Brasil. A minha vivência no Brasil, ela foi... Tive um sustento muito forte porque não nos deixavam faltar nada. Nós tínhamos dinheiro assim para sustentar a nossa vida lá. Mas foi difícil. Por quê? Porque eu estive num estado do Brasil onde havia muito racismo, que é Curitiba, onde havia muita discriminação. Então, superar isto, temos que ter muita força. Mas eu, como cresci também na igreja,
Então sabia que há diferença entre os povos. Se me chamarem de preto é porque eu sou preto. Se me chamarem de estrangeiro é porque eu sou estrangeiro. Se me chamarem de africano é porque eu sou africano. Então eu consegui colocar isto na minha cabeça. Então quando isto acontecia, aí negão, ali pretinho, e eu estava sempre na boa. Tive alguns professores bons, muito bons, humanos, e também foram dos melhores que eu tive, alguns deles. Até porque uma delas, através das suas aulas, é que me inspirou a escrever o livro de administração, que é a professora Valéria Ferro, que fez o prefácio do segundo livro meu. Eu dei esse privilégio a ela. Agora temos aqui o livro, o primeiro livro de Zacarias Sampa. Ele que lançou o livro no Brasil, foi escrito no Brasil, em 2014. 2014, sim. Pode continuar. Ok, então as dificuldades também, porque terra do outro é sempre terra do outro, né? E sobretudo a terra que você vai estudar é muito difícil de que você vem viver, porque quando você vem viver, vem concentrado para aquilo. Quando você vai estudar, vai com um propósito, estudar e voltar para o teu país. Então tem que pensar para Angola, tem que pensar para lá, mas o momento mais difícil que eu tive, na verdade, lá é a perca, porque eu estive lá e perdi um irmão meu, alguém que cresceu comigo. Um irmão mesmo, filho do meu tio, meu falecido tio, também irmão da minha mãe, mas somos mais irmãos porque crescemos juntos, inclusive éramos parecendo gêmeos. Sim, na verdade, cá em Angola, primo é irmão. É irmão, obviamente. Então perdi aquilo, quase distraiu-me. E depois tive um tempo difícil que foi na finalização do meu curso. Enquanto para muitos pensam que também tive muito sucesso, assim dizem que eu tive bom sucesso na escola. Claro, eu nunca saí no recurso, nunca fiz exame, eu sempre dispensei. Uau. Isso eu nunca saí. Sempre que terminasse prova eu viajava lá. Lá no Brasil temos uma cotação que até 70 valores você dispensa tudo, que é equivalente a 14 aqui. Eu sempre estive acima da média, né? Estive sempre acima da média. Mas ao terminar o meu curso eu tive uma orientadora que na verdade estava orientando o meu trabalho. E infelizmente eu fiz rápido porque eu queria sair do Brasil, já não estava aguentando mais, quer dizer, já estava mesmo cansado. Então eu escrevi o meu trabalho rápido para defender. E por si só, a professora, ela autorizou a defesa. E quando eu fui defender, claro, eu pressionei, porque eu disse que eu ia ir embora do meu país. Então ela acho que não gostou e não acompanhou devidamente o meu trabalho porque achou que eu estava correndo muito. Então eu tive uma pequena culpa nisso porque corri mais que os outros. Ela não queria isto, queria que todo mundo tivesse no mesmo, obviamente. E eu não consigo fazer isto porque eu sempre fui dinâmico, gosto de fazer coisas mesmo a correr para que termine, corrigir e tudo muito mais. Então ela, no dia da defesa apareceu, ajudou-me inclusive a passar os slides, mas teve um problema. Depois da minha defesa, apresentação, os júris deram a oportunidade dela para dizer e ela por simplesmente disse que não concorda com a minha apresentação e ela não autorizou. Fui desqualificado. Não me considero a nota, tudo paralisou. Quer dizer, simplesmente pelo facto de que ela não queria que tu regressasses ao teu país. Quer dizer, por simples facto que não queria que eu defendesse antes que os outros. Okay. Porque a TCC lá, que é trabalho de conclusão de curso, é como se fosse uma disciplina e obrigatória, tanto do ponto de vista de saída já. É como se fosse aqui uma defesa mesmo, né? É defesa, aliás, monografias e tudo, e de igual modo. Então ela não queria que essa turma tivesse alguém adiantado, queria que todo mundo defendesse no mesmo dia para facilitar o seu trabalho do ponto de vista da pauta para lançar no sistema. E ela não queria isso, criaria constrangimentos. Mas graças a Deus a própria instituição, pelos coordenadores, no caso mesmo a professora Valéria Ferro e a professora Simone, elas conversaram comigo, disseram a professora, disse e tudo, não podiam chocar com a professora, então cancelaram o meu trabalho. E aquilo foi muito difícil, quer dizer, parecendo que o chão caiu. Primeiro, me achei incompetente, porque pensei, não apresentei bem, porque eu tenho que ter uma nota. Sim. E eu exigi isto, não me deram. Então me achei incompetente, me achei assim meio fraco, mas como eu tenho Deus, não caí, porque eu disse agora vou para frente. No dia seguinte fui para a universidade, quero um outro tema, me deram um outro orientador e um outro tema. E graças a Deus, Deus escreve em linhas tortas, na verdade não sei, né, em linhas tortas ou sei lá, né? Escreve certo em linhas tortas, obviamente. Então isto ajudou-me bastante e foi muito bom, porque me deram um professor para orientar que nunca foi meu professor. E qual foi o tema? O meu tema foi depois contabilização da folha de pagamento. É contabilidade juntando com recursos, quer dizer, eu fiz uma fusão. Foi contabilidade, né? Porque eu, em termos de contabilidade sempre tive assim um desempenho maior e é minha linha, também sou contabilista, né?
Então eu fiz útil e agradável. É o que eu já tinha de formação e a outra que eu poderia conseguir. Então foi este tema. E o professor fez o quê? Deu-me um trabalho concluído de alguns estudantes que havia orientado, estava péssimo. E disse, olha, organiza esse trabalho. Disse, professor, tá bom, vamos aumentar mais outras coisas. Em uma semana eu tinha trabalho concluído. O professor ficou admirado, disse, não pode. Enviei e ele aprovou na hora, não reclamam mais. Enviou-me um modelo de slide, montei os modelos todos, e depois enviei, ele disse, ok, vai defender. Viajou e tudo, muito mais. Quando veio, ligou, Zacarias, vais defender. Eu vou defender, sim, vai defender hoje, de noite. Eu fui para defender, eu defendi e depois de defender, eu podia defender os do curso de administração, eu era o único que podia defender. Então, ainda assim, fui primeiro a defender na minha sala. Sim, ainda, obviamente, ainda assim fui o primeiro a defender na minha sala e foi a maior nota, inclusive, também. E eu defendi a banca que esteve ali montada, de professores também que não eram da minha área, eram todos de outra área. Então, elogiaram o trabalho, inclusive, cada um deles, e sobretudo o meu orientador, disse, olha, este é o melhor trabalho e a melhor defesa que já aconteceu na história dessa universidade. Eu tenho este vídeo, olha, sempre que eu mostro aos meus estudantes ou a mim mesmo, eu me emociono. Então, é a melhor defesa que eu já vi nesta universidade. E ali reconstituiu o meu nome, e o meu nome foi falado em toda a universidade. E o professor sugeriu que aquele vídeo se passasse a todos os estudantes que queiram defender. E eu tive 100 valores. Ok, com muito prazer, está aí comigo até inclusive no carro. E o professor, na verdade, atribuiu-me, quer dizer, a banca atribuiu-me 100 valores, equivalente a 20 valores. Uau. Quer dizer, 100 para o trabalho, 100 para a defesa, e só foi alegria. E o meu nome foi reconstituído e todo mundo falava de mim na universidade. Será que depois dessa defesa onde tu decidiste fazer este livro? Não foi por causa desta defesa. Depois dali, claro, eu em simultâneo, quando estava terminando o ensino, aliás, estava terminando a graduação, estava fazendo já pós-graduação, 2 pós-graduação. Quer dizer, de manhã estava num lado, de tarde no outro e de noite também fazendo outros cursos. Posso dizer que é um homem atrevido. Muito. Eu fiz, assim, Centros Brasileiros de Cursos gratuitos. Atenção, eu não fiz nenhum curso no Brasil que paguei. Só paguei em uma conferência, todos os centros gratuitos de apoio social e tudo. Eu fiz todos os cursos, já não tinha curso para mim. Até cursos que não são da minha área eu fiz, porque já não tinha curso para mim. Eu fiz todos. No FAS eu fiz todos os cursos, já não tinha curso para mim. Inclusive ia fazendo os mesmos cursos nos outros momentos para ter outros professores. Eu tenho diplomas duplos de cada curso que eu fiz. No CIE, que é Centro de Integração de Emprego, onde eu consegui também o meu estágio, porque eu trabalhei no Brasil também na área de recursos humanos. Também fiz todos os cursos. E chegou a fase que não tinha curso para mim. Mas mesmo assim tu continuaste? Continuei a fazer curso. Até hoje, quando eu vou para o Brasil, sempre vou fazer curso. Então, conta-nos um pouquinho deste livro de gestão de recursos humanos. Gestão de recursos humanos, gestão estratégica de pessoas e inteligência competitiva. Este livro nasce como? Quando eu chego do Brasil, começo a lecionar na universidade. Então senti a necessidade de poder brindar os meus estudantes com um livro, e porque havia muitas dificuldades em termos de literatura de gestão de recursos humanos. Era mais Chavenato, era mais não sei o quê, e os livros de Chavenato, de muitos outros, são muito bons livros, mas eu sentia que faltava alguma coisa, tipo, faltava uma aplicação prática, se o estudante pega e lê e logo compreende. Então fui aproveitando as dúvidas dos estudantes, anotando, e foi a construção deste livro. Na verdade, a abordagem que está neste livro, muitas delas foram dúvidas dos estudantes, mas ainda assim busquei as referências mesmo, busquei o Chavenato, busquei Câmara, busquei o Pontes, quer dizer, busquei referências para constituir a parte conceitual e trazer o nosso contexto. Quer dizer, eu costumo dizer que é um livro, na verdade, do angolano para o angolano e do angolano para o mundo, porque ele traz uma realidade mundial, mas com contexto angolano. Então, é um livro, na verdade, que traz os construtos sobre a gestão de recursos humanos, a sua história, traz do ponto de vista também os processos e políticas de gestão de recursos humanos, como, por exemplo, aplicar pessoas, agregar pessoas, recrutamento e seleção, os tipos de recrutamento e seleção, as lutas que há entre recrutamento misto, recrutamento interno e externo. Trouxemos ali o processo de avaliação de desempenho. Hoje verifica-se que as empresas utilizam indicadores para avaliar o desempenho dos seus colaboradores de uma forma subjetiva. Eles não têm aquele critério, ou seja, aqueles critérios objetivos, onde os indicadores devem ser claros. Por exemplo, eu não posso numa empresa aplicar um processo de avaliação de desempenho com os indicadores de igual modo a toda a organização. Por quê? O que eu acho de pontualidade na área, por exemplo, de produção, pode não ser pontualidade numa área, por exemplo, de documentos. Porque a pontualidade pode ser percebida ao chegar cedo e alguns podem ser percebidos
percebida ao entregar o relatório ou ao entregar um serviço. Ou seja, é pontual quem traz o relatório no tempo estipulado. É pontual quem chega cedo. Então, essa concepção. E por não ter essa explicação, as pessoas fazem de forma subjetiva. E que são dos dois problemas que nós encontramos no processo de avaliação de desempenho, que é um problema consciente e problema inconsciente. O problema consciente é aquele caso também que as pessoas vão avaliar alguém, em vez de serem profissionais, eles na verdade fazem aquilo para manipular e prejudicar a pessoa. Significa dizer que se eu tiver briga com alguém, eu vou avaliando, contando com aquele problema. Logo, dá um problema muito forte. E outros também, que são problemas inconscientes, no processo de avaliação, se eu não for com tua cara e vou te prejudicando, por mais que você seja bom. E isto estraga as empresas angolanas. Zacarias, é uma questão que tem se visto muito, infelizmente. Agora, o Zacarias, como professor, acompanhou muitos alunos universitários que terminaram a sua licenciatura e vão para uma empresa e acabam vindo que tem que ter experiência de um ano, 2 anos. Como é possível alguém que terminou agora a sua licenciatura, tem simplesmente a teoria, ter experiência? Acha isso correto de algumas empresas pedirem para um licenciado? Na verdade, existe, primeiro, nesse aspecto, vamos analisar 3 elementos. As empresas angolanas têm um problema muito grande de ilusão, eu chamo até de ilusão. E as universidades também não cooperam para o bem. Por quê? Porque o processo de estágio já é uma aptidão para a experiência profissional. E as universidades não têm programas de estágio. O estudante sai dali baralhado, procurando estágio, andando de cima a baixo, não consegue muitas das vezes. As empresas não emitem cartas, não criam parceria com as empresas para criarem programas de estágio. E depois, também as empresas erram. Eu não posso exigir de um recém-licenciado, de um recém-formado, de alguém também que queira entrar para poder dar o seu potencial, né, exigir tanta experiência. Por quê? Porque existe também um programa que é de training. Neste livro eu falo sobre isso. São 2 programas, de estágio e de training, eu falo sobre isso. Este programa é um programa de treinamento. Quando eu vou recrutando alguém como empresa, eu devo colocar essa pessoa num processo de training, dando formação, treinamento, in job, quer dizer, no local, apresentando, e um fluxograma das atividades que as empresas não têm, e enquadrar essa pessoa. Por quê? Porque a experiência não é proporcional à produtividade. A experiência, muitas das vezes, simplesmente passou numa empresa, mas não sentou para trabalhar nesta empresa, e logo pode destruir a empresa. Então, o que eu acho é que as empresas devem ser mais humanas, porque o que falta isto é humanismo. As empresas não são humanas, elas pensam em elas, não pensam nas pessoas. E quando você não pensa nas pessoas, você acaba estragando todo o processo de produtividade e frustra as pessoas. Também vamos reconhecer que nesta mesma máxima as universidades estão errando bastante, porque os processos que eles criam para a concessão de diplomas não estão a ser claros. Não está a ser claro do ponto de vista também, tem professores que não poderiam dar aulas, mas são professores e prejudicam o próprio estudante. Então as empresas também ficam com medo. Essas pessoas que vêm, será que conseguem, do ponto de vista, corresponder com a expectativa? Que neste livro, Desenvolvimento Pessoal, eu falo a guerra dos canudos, alegria das famílias e frustração das empresas. É uma coisa que tem se visto muito. Todo mundo quer ter canudo. Quer ter canudo, mas ninguém quer ter competência. As famílias ficam felizes pelo simples facto de terem um canudo, mas as empresas ficam frustradas porque essas pessoas saem das universidades também têm uma culpa. Por quê? Não procuram fazer cursos técnicos profissionalizantes, cursos de informática, conhecer os sistemas e vão para a empresa trabalhar. E não conseguem, na verdade, através delas, aquela expectativa criada corresponderem. E as empresas ficam frustradas. A tendência é sempre tirá-los. Por isso é que às vezes pedem também experiências. Às vezes essa máxima que queremos experiência por causa dessas frustrações. Não tem experiência, então pode ser bom ou não. Mas o que dita ali, que eu digo sempre, a culpa também está em todos os estudantes. Devem recorrer aos cursos profissionalizantes, cursos técnicos, terem mentores também, porque angolano é um povo que vive como se fosse não vivesse, quer dizer, está num mundo individual. Eles têm que ter mentores. Por exemplo, eu quero abraçar a carreira de produção de televisão. Eu tenho que procurar um especialista nesta carreira, conversar com ele primeiro, para entender as adversidades da área, para entender as dificuldades da área, para entender, por exemplo, o dia a dia, porque alguns estudam, por exemplo, jornalismo, mas não conhecem o dia a dia de jornalismo, e quando vão para lá frustram quem o convidou para trabalhar porque não consegue enquadrar-se. Ele não sabe que ele tem que passar por um processo, por exemplo, de não ter vida própria, o telefone vai chamar a qualquer momento e depois tem que estudar muitos temas, antes de chamar o convidado ele tem que entender ainda. Quer dizer, não faz-se isto. E nós temos visto muitas gafas quanto a isto. As empresas também funcionam assim. Eu quero ser bom gestor de recursos humanos.
E quem é bom gestor de recursos humanos no meu país ou naquela empresa, eu devo obrigatoriamente recorrer a essas pessoas para passarem experiência, porque a experiência não é simplesmente uma experiência prática, vivenciada na empresa, não pode ser essa experiência trabalhando com o especialista vai passando os inputs, e esses inputs podem se transferir em muitas competências do que 4, 5, 6 anos na universidade. Então o erro está tanto nas empresas quanto nas pessoas, porque as empresas exigem e as pessoas podem buscar esses em muitos caminhos possíveis. Os mentores, eu sempre luto, digo sempre, mentores. Quer escrever livro, busca um mentor. Quer trabalhar como gestor de recursos humanos, busque mentor. Quer ter sucesso como professor, busque mentor. Quer dizer, aquele professor que tu achas que tem sucesso, busque ele. Sim. E pergunte. Obviamente. Então, acho que nós temos problema conjuntural. Zacarias, falamos agora como professor e palestrante. Como professor e palestrante, eu costumo dizer, é uma tarefa muito difícil, mas o momento mais alto como professor, inclusive, eu começo pelo momento alto. O momento mais alto que eu tive como professor é agora que fui convidado na Universidade Agostinho Neto, convite, isso por causa de uma palestra que eu concedi, por partilhar um palco com alguém e sugeriu o meu nome para que vá à Universidade Agostinho Neto. E fui convidado com uma carta convite para fazer parte dos quadros da universidade. Isto para mim foi o momento mais alto, porque eu tive um privilégio de dar aula na Universidade Agostinho Neto, mas nunca me interessei em poder ir para lá me candidatar. E do nada fui convidado, eu no meu quarto, olho para meu e-mail, tem uma carta da Agostinho Neto, senhor professor, está convidado, tua disponibilidade, para... eu fiquei aquilo na verdade foi assim, nossa, foi o momento mais alto como professor, né, Mas dizer que isto é fruto de muito trabalho. Primeiro, como palestrante, coopera também para a docência. Eu, além de mais, procurei me qualificar a mim mesmo, conforme eu disse. Eu não valho pelos meus diplomas, não valho por isto. Eu valho mais pelas minhas formações técnicas e profissionais que eu fiz a nível do Brasil. Independentemente de muita gente dizer, mas não pode, não. Muita coisa eu faço em sala de aula, graças a formações profissionais que eu fui fazendo e também graças às pessoas que eu fui me aliando, porque eu sou daqueles que gosto de conversar com as pessoas, gosto de saber mais e a cada pergunta minha já interessa na verdade uma lição. Então isto ajuda-me bastante como professor. E depois, como professor, eu acho que exerço um poder de humanismo, porque eu queria ver o meu país a crescer, mas eu queria colocar os meus dígitos um dia nesse país. Então abracei a carreira docente, porque eu gosto, eu acho que quando era mais novo era muito tímido, fugia às pessoas, não falava, acho que por ser órfão também, fugia no meio de pessoas assim, preferia assim, estar mais aliado e jogava muita bola, então vinha me buscar para jogar bola. E também dançava muito, dançava muito, ensinava os outros a dançar. E também tinha habilidade, cantava, quer dizer, escrevia música também. E cantava, escrevia música também para os outros. E eu tinha o poder da liderança, mesmo fugindo, os meus amigos queriam que eu fosse líder do grupo. Então sempre fui líder do grupo. E depois dali fui me soltando. Na dança, fui me soltando, porque todo mundo queria me ver a dançar e tudo. Eu dançava muito mesmo no meu grupo e tudo. Depois também dava assim, imortais, Felix e tudo muito mais. Esse homem tímido, mas dançava muito, dava mortal. Obviamente. E quando tivesse um concurso eu já não conseguia dançar, sentia vergonha. Todo mundo esperava, aquela expectativa. Sim. Fulano vai dançar, eu ficava com vergonha. E entrava às vezes só com a música e logo dançava e todo mundo aplaudia e eu logo saía. Sim. Então tudo isto trabalhou bastante. Já ensinava a dançar. Quando ia para a catequese, era um dos estudantes também destacado na catequese. A minha catequista, que por sinal foi a minha professora também do ensino primário e a minha melhor professora de toda a minha carreira acadêmica, me dava oportunidade para ensinar os outros. Quer dizer, eu com mais fácil decorava e me mandava ensinar os outros. Então tudo isto foi assim. E como professor, eu comecei a dar explicação também em casa aos meus sobrinhos que não sabiam ler na altura. E alguns eram da minha idade, quer dizer, uma era da minha idade, uma era um pouco mais nova. Eu ensinava a ler e eu batia e também tinha aquela coisa de criança, ensinava e também tinham que me dar alguma coisa para comer, elas davam assim e eu castigava elas. Então aquilo tudo foi cooperando e depois comecei a dar aula em todo, quando mudei de bairro, eu comecei a dar aula em todos os vizinhos, assim crianças só, e os vizinhos, e tinha uma criança que não sabia falar português. E eu dizia, olha, falar! Ele dizia, falar! Eu disse, não, esse é o maior desafio, agora temos que ensinar a língua portuguesa. Então fui falando também com os seus encarregados, foram ensinando e tudo, e depois tinha que sair para ir para a Willa. E fui dando explicação sempre aos meus colegas, sempre estava disponível para dar explicação. Quando saí da Willa para Luanda, comecei a dar aulas, logo fui para o Brasil.
No Brasil também eu dava explicação de estatística aos meus colegas, matemática, contabilidade e também cadeiras assim teóricas. Eu dava explicação aos meus colegas. E quando saí do Brasil para Angola, a primeira universidade que abraçou para lecionar, aliás, desde o Brasil, já tinha uma universidade que negociava comigo quando eu regressava para dar aulas, que é a Lusíada. Okay. Então, quando cheguei, comecei a dar aulas na Lusíada e trabalhava no Catoca. Então, trabalhava no Catoca, lecionava e mais tarde eu não me sentia realizado no Catoca, porque eu fazia um trabalho que não gostava. Então, dali eu fui para Metropolitana dar uma palestra sobre este livro mesmo, o primeiro. E a universidade, através do coordenador, professor Paulo Vica, convidou-me para estar na universidade lecionar, porque os estudantes gostaram da palestra, eles pediram que eu tinha que ser professor, porque eu na verdade, foi a palestra sobre estratégia e eles tinham cadeira de estratégia. Possivelmente houve um choque do entendimento, entenderam melhor, numa palestra de 30 minutos, que eu me recordo, e exigiram mesmo que eu tinha que ser professor. O professor Paulo Vica... Fica complicado, ele já tinha um professor e depois tem que mudar. Obviamente. Desse professor. Aquilo foi complicado e o professor Paulo Vica convidou-me. Eu fui convidado a eles e mais tarde descobri que alguém estava comigo no Catoca, também me vigiava. Ele faz parte também da estrutura magna do Inmetro. Ele convidou-me para ir no Inmetro estar na área científica. Eu disse, opa, minha carreira começou. Fui para a área científica, me tornei, na verdade, assistente sênior da área científica, tipo responsável da área científica, na direção adjunta. Em termos de hierarquia, praticamente estava ali aos diretores. Então, consegui levar aquilo, inovamos, fizemos tudo e trabalhei bastante lá. Fui homenageado às vezes que eu estive lá como bom professor, isso não gosto de falar muito, porque é consequência do trabalho. Como professor assim, destacado aos estudantes. Que o Zacarias é um professor que está sempre disposto a ensinar e a aprender também com os seus alunos. Obviamente, e essa foi das maiores humildades. Então, aprendemos, ensinamos, trabalhamos junto e tudo, e chegou uma fase que nós tínhamos que deixar a própria universidade. Fui convidado para ser diretor-geral de uma universidade, por causa do Inmetro. Na sala do Inmetro tinha uma estudante que trabalhava numa universidade e esta universidade precisava de um diretor e pediram assim sugestão, indicaram Zacarias, porque não sei. Então fui para lá, gostaram de mim e eu fui à direção. Sim, Instituto Superior de Angola, ISA. Okay. Então eu fui diretor de lá e também não estava me sentindo realizado, porque eu sentia que estava muito preso. Eu não gosto de gabinete, eu gosto de sala de aula. Então me senti muito preso. Então, como diretor, lecionava e tudo, controlava todos os processos. E aquilo, eu vi que não, eu tenho que deixar a direção. Deixei a direção e preferi abraçar a carreira de palestrante. Voltei a lecionar no Inmetro, o último ano que eu lecionei, orientei muitos trabalhos finais de curso. E dali preferi mesmo abraçar a carreira de escritor, palestrante, e fui dando palestras motivacionais. Me uni ao Jorge e ao Mário Bragança, né, e formamos ali uma equipa muito forte com a doutora Ana Nogueira, alguém que também tem muita estima, uma mulher com muita fibra. E começamos a ministrar palestras, viajando para Angola, fomos para muitas províncias e depois também para Portugal, fomos para Portugal também a convite, fomos lá ministrar palestras, então ali foi estendendo. Agora temos convite para o Brasil também. Internamente aqui nos tornamos dos maiores palestrantes também a nível nacional, dos bons que existem, também estamos inseridos nessa lista. Nos tornamos referência para os mais novos, temos mentorado muitos trabalhos, temos mentorado muita gente que quer entrar nesta área e através dela também constituiu uma empresa. Esta empresa chama-se Cueto Concílio. Constitui essa empresa numa ideia que aconteceu no Brasil junto o engenheiro Benedito Dallas Samba, já dá para ver o nome, né? Já. O Samba dos Santos, e também o professor André Zemba, que escreveu comigo o primeiro livro. Sentamos, reunimos, queríamos criar uma empresa. Então eu dei o primeiro passo, criar a empresa para depois inseri-los. Então criamos essa empresa, que é uma consultoria acadêmica e empresarial, e também temos oferecido cursos. E hoje também, hoje ela já é editora, já está editando livros também. Okay. Começamos editando por quê? Porque muitos livros estavam sendo publicados em Angola, estavam completamente descontextualizados do ponto de vista das referências bibliográficas, do ponto de vista das citações, do ponto de vista técnico-científico. Isso envergonha. Então isso chamou minha atenção, porque eu visitei tantas outras editoras, percebi que não existe um conselho editorial. Eu disse, então tem aí o problema. Sim, eu não me lembro agora do livro,
houve momentos que no livro eu percebi que tinha erros ortográficos e tudo, claro. Eu disse, como é que é possível um livro? Isto habilitou-me, porque também eu confiei numa editora do meu terceiro livro e apareceu alguns erros. E eu, como não estava para corrigir, vi, eu cancelei, obviamente, pessoal e reflexos urgente. Então isto levou-me a criar mesmo uma editora. E para criar uma editora me inscrevi, ou seja, através de um amigo também, me inscrevi na Associação dos Editores e Livreiros de Portugal e fui aceito através desse último livro. Fui aceito e hoje também faço parte da Associação dos Livreiros e Editores de Portugal, que tem um critério muito importante. Por quê? Quando eu fui a Lisboa, longe de mim, encontrei um livro que é dos escritores e autores angolanos, de 1642 a 2015, do Tomás. Então, ali constava, na letra Z, o primeiro nome, Zacarias Samba, como dos maiores escritores também que ele considerou. Eu disse, nossa, não pode nem conhecer essa pessoa. E ele olhou para mim e disse, eu ando à procura de ti e investigo sobre você. E fiquei muito feliz. No meu país, eu não faço livro para aparecer, para ser melhor livro, para aparecer ali porque Zacarias fez. Não, eu faço para resolver problema do país. Eu estou preocupado, na verdade, com problemas. Agora, se é reconhecimento, isso para mim nunca interessa. Aliás, por isso é que eu, com os meus livros, sou muito restrito aos espaços também, tanto do ponto de vista de venda, de entrega. Então, eu encontrei este reconhecimento em Portugal. Angola nunca me reconheceu, claro, vários amigos meus que fazem parte desses grupos já me convidaram, inclusive, para me homenagearem como melhor escritor. Eu disse, não posso, porque vocês me homenagearem como melhor escritor, com que base, indicadores que vocês escolheram? Eu não me sentiria bem, não seria digno deste título. Me chamaram de arrogante, não é arrogância, porque em comparar um livro literário, um livro científico, não é possível e me dizer que esse é melhor, tem que ter a mesma categoria. Os livros científicos, os livros literários, livros de desenvolvimento, eu acho que é por isto. Então, eu disse que não posso. E também já afiliaram algumas coligações partidárias, claramente, para tentar elegerem, porque eu disse não. Mas como é que vocês vão eleger alguém que não faz parte do partido A ou B? Não pode. Também, quer dizer, eu fui cortando essas coisas para não parecer que eu estou a fazer para estar ali, ou seja, para não ser puxado por causa disto. Eu faço as coisas porque tenho um compromisso com Angola, é ver o meu país a crescer e as pessoas estarem, na verdade, mais desenvolvidas possível. Então eu faço as minhas coisas do ponto de vista no meu silêncio e os ecos vão falando por si. Agora, Zacarias, falando dos escritores, sei que o Zacarias tem acompanhado muitos escritores que têm lançado livros. O que é que tem a dizer sobre isso, como escritor que já vem há um bom tempo não só a palestrar, como também a lançar livros? O que diz desses novos escritores, como tem professores, sociólogos e por aí fora? É que assim, eu, na verdade, sou da opinião que podemos ter muitos escritores, mas está a se tornar uma área de modismo. Alguns estão a fazer candonga com isto, certo? Bastou ter um pequeno nome, já escreve qualquer coisa, diz que é o escritor. Mas é assim, temos que ter uma atenção muito grande. Há escritores e autores, nem todo mundo é escritor. Há quem escreve o livro, mas não é escritor. Então há escritores e atores. Isto quer dizer o quê? Podem escrever. Podem escrever. Temos mais quantidade do que qualidade? Nesta fase sim temos. E eu estou a dizer podem escrever porque depois vai ter a fase de escolhermos o trigo e o joio, certo? O que eu chamo a atenção até, na verdade, não são essas pessoas, são os conselheiros. As editoras querem dinheiro, então a todo custo estão a incentivar as pessoas a escreverem livros. E por essa de incentivar, não estão acompanhando devidamente as correções desses tais livros. Então isto está inviabilizando, está banalizando, tanto do ponto de vista esse mercado em Angola. E depois, essas pessoas que estão escrevendo não estão a ter referência. Esse é que eu digo. As referências são muito importantes. É através das referências que nós nos tornamos bons. Por quê? As referências nos ajudam a moldar o nosso viver, a moldar a nossa andança, a moldar a nossa arte, o nosso ofício, com base aos caminhos que esses camaradas foram trilhando. E outra, nós não podemos olhar simplesmente que o Zacarias lançou o livro, também tenho que lançar. Não, eu tenho que estudar quais foram as dificuldades, os momentos que o Zacarias teve para lançar o seu livro. Sim, desculpa, se vamos a ver, antigamente, para tu lançares um livro, né, seja um livro, seja um disco, levava muito tempo, por aí 2 a 3 anos, obviamente. E agora quem lança um livro, um disco, não faz um ano. E se nós formos a ver, é um livro que não tem qualidade, é um disco, né, que as músicas só ficam nos ouvidos das pessoas 2 meses e esquece. É verdade. Imediatismo, né? Isso é que eu acabei dizendo, imediatismo. Né? Muitos de nós não temos compromisso com o crescimento e desenvolvimento de Angola.
nós fizemos para nós, Sim. é para nós ganhar dinheiro. Quer dizer, eu estou a vender livros, já estou a fazer contabilização do que eu vou ganhar. É o pior erro que está acontecendo aqui, imediatismo. Mas isto deve também à banalização, né, deste mercado e falta de rigor e controle em Angola. Porque nós temos que conhecer quais são as pessoas que devem ser membros do Conselho Editorial para tentarem fazer. Porque um livro mal escrito não banaliza só o escritor, banaliza Angola. Imaginemos que um estrangeiro vem para Angola como turista, e estamos a falar muito de turismo, e se interessa em obras angolanas. E conforme eu disse, fui em Portugal e encontrei eu citado num dos livros feito pelos portugueses, ou seja, pelo português angolano, no caso, que é o Tomás, dos escritores de 1642 a 2015, que na verdade Angola tem muitos escritores e no caso só somos 1.702 que estamos lá. Isto significa dizer que se um estrangeiro, aliás, fazer um estudo dos escritores angolanos e tudo, quer ver as literaturas, é uma vergonha para o país. Obviamente. E depois, os livros, por exemplo, depois vão nas escolas vender os livros, coitado dos pais, são obrigados a darem dinheiro nos seus filhos para comprar um livro que vem para casa destruir a mente dele, por encontrar erros e tudo, e ele pode cometer aquele erro achando que é normal se num livro está escrito. Vão nas universidades, quer dizer, o espírito crítico angolano também não tem. Por quê? Porque o angolano deixou de ler há muito tempo, eles não observam esses erros. É como, porque eles fazem uma leitura contextual, o que lhes interessa, pegam ali e vão embora. Não faz uma leitura analítica. E se não faz uma leitura analítica, nós não temos muitos críticos angolanos. Por que não temos críticos angolanos? Porque os angolanos deixaram de ler há muito tempo. Então vamos ser enganados. Por quê? Quem não lê é escravo de quem lê. Certo? Então quem não lê é escravo de quem lê. Logo, significa dizer que quem não lê não tem capacidade argumentativa, crítica sobre algum objeto. E acaba acreditando em tudo, obviamente, e acaba sendo cego mesmo olhando. Então é este problema que nós temos. Mas eu encorajo, né? Todo mundo pode escrever, mas procurem pessoas que podem orientar os vossos livros para ajustar os conteúdos. Por exemplo, há livros que andam descontextualizados, eles já falaram de uma coisa, depois vem falar de outra coisa que podia falar segundo, a sequência lógica não existe, você lê o livro, não se encontra no livro, certo? Quer dizer, parecendo que é uma banalização de conteúdo, você depois não sabe o que o livro traz e depois vai à tona. São essas pessoas também que a própria televisão promove, estão sempre ali nas televisões e é um ciclo vicioso na nossa televisão também, que convida até as pessoas que sabem que erram. Que fizeram, aliás, até as pessoas sabem que os livros têm erro, mas ainda assim convidam para falar do livro. Eu acho isso que é um mal que deve ser cortado, porque quando é divulgado na televisão, nós temos como ela uma fonte credível, então logo tem que passar coisas boas. Não só, claro, quando a coisa está errada, tem que dar feedback. Olha, o teu livro tem esse erro e não pode passar, porque senão você já sabe, o que nós estamos a publicitar é credível, porque você vai publicitar uma coisa, depois outra pessoa vê outra coisa e dizer, pá, alguma coisa está errada, né? As coisas têm que ter critério, né? Como música, nem toda música tem que passar pela televisão, como algumas outras coisas que não podem passar, então logo tem que ter esse critério. E depois também a falta de humildade dos angolanos, né? Nesse quesito, há uma falta de humildade deste quesito, porque tudo está a se tornar febre. Chegou uma fase que nós tínhamos que dar palestras e tudo, todo mundo queria dar palestra. Todo mundo queria dar palestra, queria dar workshop, todo mundo é organizador de evento, todo mundo fala de empreendedorismo, mas como é que você vai falar de empreendedorismo se você nunca foi empreendedor, não tem sucesso? Todo mundo quer falar de sucesso acadêmico enquanto não foi bom estudante, enquanto teve dificuldade nem terminou a universidade. Sucesso profissional, tem problema no seu serviço, é arrogante e tudo muito mais, humilha os outros. Quer dizer, há uma falsidade que é desproporcional o modo de viver e o modo de orientar. Então, logo, este problema que nós estamos a lutar em Angola. Mas eu creio que com essas chamadas de atenção, as pessoas vão procurando mais outras pessoas para poderem nos ajudar, vão fazer coisas com qualidade. E eu digo, escrevam. Quem quiser escrever, escreve. Mas escreve bem. Zacarias, fala-nos agora do teu recente livro, já o 4. Ok, desenvolvimento pessoal e vivendo as grandezas para o sucesso. Na verdade é assim. Todos os anos nós vamos ter desenvolvimento pessoal. Eu quero criar isso uma marca de Zacarias, porque desenvolvimento pessoal é uma preocupação para qualificar e orientar as pessoas. Então, por meio de palestras eu tenho feito, mas sinto que faço pouco. Então, com esses livros vai poder resolver esses problemas. O que é que sucedeu para que escrevesse o desenvolvimento pessoal e reflexões urgentes? Isso reflete, na verdade, no meu modo de viver. A cada assunto que está ali, tem impacto comigo mesmo, tanto do ponto de vista pessoal, profissional e espiritual também. No desenvolvimento pessoal e reflexões urgentes, eu trouxe uma parte espiritual, trouxe muito Bíblia, sobretudo na parte... É o terceiro, não é? Esse é o terceiro. O quarto é que vem, eu só estou explicando ainda este, porque onde surgiu a ideia de escrevermos o desenvolvimento pessoal. Então nós temos ali
Temos ali uma parte espiritual também que ajuda as pessoas a se reencontrarem com Deus. Existem textos de orientações, existem pessoas que humilham os outros, então eu digo o que a Bíblia diz sobre isto. Existem pessoas que fazem calúnia sobre a vida dos outros, mesmo sem conhecerem, também eu digo obviamente isto. Então é uma magna informação que eu trago sobre isto. Agora, neste novo livro, eu assumi um desafio muito forte. Primeiro, manter uma base consolidada no terceiro livro. E depois fui acrescentando. Por exemplo, as famílias têm muitos problemas. Eu trouxe um assunto que fala sobre a família, conhecer a família, onde tem a classificação da família. Nós vamos encontrar, por exemplo, a classificação quanto à sanguinidade. Vamos encontrar a família corrente 1, onde estão imbuídos os pais, os filhos e Depois temos corrente 2, onde temos ali também, do ponto de vista também a família sanguínea, mas de uma corrente 2, que vamos encontrar os tios, sobrinhos, primos. E depois vamos encontrar também quanto à espiritualidade, unidos por Cristo, são aquelas que têm doutrinas idealizadas pelo Cristo, que vivem para Cristo. E temos aquilo também unido para a igreja, né? Unido para a igreja são aqueles que alguns, na verdade, vão para Cristo, alguns vão para doutrinas da igreja, e os interesses são meramente diferenciados, onde aparecem muitas igrejas, enganando as pessoas, dando coisas que não deviam, falando de coisas que nem elas próprias conhecem, usando heresias e companhia. As pessoas emocionadas vão para lá oferecendo mundos e mundos e acabando ficando pobres, sabendo que Deus não quer nada do que nós temos, Deus só quer que nós nos convertamos. Então, trouxe essa depois os familiares, aliás, os amigos, vizinhos, antigamente eram família, como é que hoje são concentrados. Depois trouxe também a questão da ser um líder, né? Nós temos visto hoje um desmembramento das pessoas que dizem ser líderes, mas na verdade são mais arrogantes do que chefes. Trouxe essa concepção e trouxe liderança em foco, né? Liderança em foco, onde é uma liderança muito focada, onde as pessoas devem transformar outras pessoas em líderes. Por quê? Porque a liderança não pode ser concentrada, você pode estar doente e o trabalho parar. Então eu oriento essas pessoas a fazerem isto. Gestão de tempo também, nós temos problemas muito fortes com o tempo e a gestão de tempo em Angola é um desastre. E eu já fui na verdade escravo disto. Por quê? Eu fazia 3, 4, 5 coisas no mesmo instante. E percebi às vezes que não tinha tempo, alguns compromissos eu não conseguia cumprir. Então eu tinha que fazer alguma coisa sobre gestão de tempo. Algumas mudanças radicais que eu fiz, então trouxe no livro. Não fazer coisas que na verdade você emprega o esforço, mas não vale nada. Tem que fazer coisas que valem alguma coisa. A seu tempo. A seu tempo, obviamente. E depois trouxe também aqui desenvolvimento da inteligência emocional. Eu também já fui muito emotivo, assim, agir com emoção. Então, oriento as pessoas a não terem isto, porque desenvolvimento emocional lhe dá equilíbrio emocional. Por exemplo, eu aprendi que, imagine que alguém bate no meu carro agora, como é que eu vou agir? Então tem a ver com a inteligência emocional, porque nós podemos ser muito inteligentes e emotivamente sermos péssimos, e isso é perigoso. Então eu fiz essa menção neste livro. E depois também trouxe ali a questão, por exemplo, do sucesso acadêmico e sucesso profissional. E depois, no sucesso profissional, eu trouxe também dicas de entrevista de emprego, que é o maior problema que nós temos em Angola. As pessoas vão na entrevista de emprego... que alguém que tem sucesso acadêmico pode não ter sucesso profissional? Muito. Porque sucesso acadêmico é diferente do sucesso profissional. E sucesso profissional é diferente do sucesso acadêmico. Mas uma pessoa de sucesso, ele tem sucesso em tudo que faz. Prospera em tudo que faz. Por quê? Tem a ver com disciplina. Ok, então eu trouxe essa abordagem, né, como fazer um currículo. Trouxe 2 modelos de currículo, um acadêmico e um profissional. Porque também temos um problema muito grande. Quer se candidatar para dar aula na universidade, faz um currículo qualquer. Quer trabalhar numa empresa, faz um currículo qualquer. Não. Eu trouxe modelos mesmo neste livro. Também dicas de entrevista, como devo se comportar diante de uma entrevista, o que deve vestir, como deve estar, como deve chegar, como deve fazer, quer dizer, tudo isto... Até mesmo falar. Falar também, eu trouxe tudo isto ali, o que deve responder. Tem umas perguntas muito tendenciosas, quanto gostarias de ganhar? Tendenciosas. Fui a entrevistas, né, me perguntaram quanto, né, que tu queres ganhar. Obviamente. Acho que é uma pergunta que não se faz. Não pode fazer. Eu chamo sempre, são perguntas tendenciosas, é para ver, sim, na verdade, a tua ganância. Por quê? A cada pergunta na entrevista de emprego não é do nada. São perguntas que, na verdade, é para estudar a tua personalidade, o teu caráter e enquadrar também a tua competência. Infelizmente, não. Ok, então eu ensino como responde-se, como deve-se responder. E depois, o que deve vestir para cada entrevista. Por exemplo, eu quero vou a uma entrevista de emprego para engenheiro de construção civil. Devo usar terno? Sim, devo usar uma calça jeans e umas botas simples também e um terno, mas uma camisola por dentro, não camisa. Porque naquele instante, se alguém lhe aplicar um teste prático já, você está preparado, só tirar o terno, estás mesmo de bota e uma calça, estás formal, mas tira, e você pode trabalhar, pode pegar massa e fazer alguma outra coisa.
certo? E também um médico, por exemplo, vai a uma entrevista, tem que levar pelo menos na sua pasta a bata, alguns instrumentos, a sua caixa de materiais, obviamente. Então eu oriento tudo isto no livro. Quer dizer, é na verdade uma orientação, mesmo desenvolvimento pessoal. É a mesma coisa que acontece em televisão quando tu, né, és produtor e vais de salto. Não é possível. Não é possível, obviamente. Tens que estar ou de tênis ou de sapatinho, obviamente. de uma calça jeans. O importante é estar bem vestido. Sim, sim. O importante é estar bem vestido. E depois também a nível dos perfumes. Há pessoas que usam um perfume muito forte. Isso pode interditar a tua entrevista, porque há pessoas alérgicas a isto. No momento da entrevista ele pode se sentir mal e cancelar e nunca te chamar mais. E achar que você é fútil por causa daquilo. Não, essa pessoa não é boa pessoa, quer dizer, por causa daquilo. Então tudo coopera para o nosso caráter. Então eu oriento isto no nosso livro. E também, além disto, oriento como buscar um emprego. Porque muita gente diz, eu não tenho emprego. Não, você que está vendo esse vídeo, você já tem emprego agora. É levantar desta cadeira, sair desse Facebook e ir automaticamente à procura das empresas que existem na tua área, verificar a necessidade e se candidatar. Porque sim, nós, né, se formos a ver, infelizmente os jovens agora reclamam muito de emprego. Da falta de emprego. Mas como é possível tu queres um emprego não e ficando em casa, obviamente, não procura. Tu não investigas onde é que existe o emprego que eu preciso e tudo mais. E não é possível. Claro, por isso é que eu digo sempre que quem comprar este livro, ele vai ser uma pessoa muito diferente, porque vai saber se posicionar na sociedade, vai saber respeitar a sua família, vai saber viver a diversidade, porque é um tema, inclusive, que eu digo, julgar o capaz por incapaz. Muita gente, tanto nas empresas, tanto a nível nas nossas casas, na nossa relação de amigos, de não sei lá mais aonde, muita gente diz, o fulano não vai conseguir. É impossível. Você, antes de dar uma responsabilidade, não pode julgar. Você tem que dar a responsabilidade. Em função da responsabilidade, é que você vai perceber, não, ele não consegue. Ou seja, deve corrigir para fazer de novo, porque cada um merece 2, 3 oportunidades. Então, eu digo sempre isso, julgar o capaz por incapaz também está no livro. E tem também uma coisa que eu digo, sabes com quem tu andas? Os teus amigos, os teus irmãos de igreja estão felizes com o teu progresso? Então eu trago uma orientação sobre isto. E depois também um livro que trago dois casos, escritos também por eles próprios, que é no caso do Edlando e depois também no caso do próprio Felisberto Felipe. Ele escreveu também um texto assim, dele pessoal, o que ele achava sobre isto. E depois é um livro para o angolano e para o mundo, até porque vai ser publicado também no Brasil, e já em julho estará também no Brasil, já fui convidado na universidade para dar palestra e em muitas outras universidades, e também estará publicado em Portugal. Okay. Epa, sem palavras. Zacarias, quero agradecer, né, pela tua disponibilidade de estares no programa Boneca Africana e falar um pouquinho da tua vivência desde professor, palestrante e escritor. Ok, eu agradeço pelo convite e quero deixar aqui umas palavrazinhas, né? Muita gente quer ter sucesso que os outros têm, mas nunca vai pelo sucesso. Primeiro, busque a trajetória que as pessoas tiveram para conseguir aquele sucesso. Certo. Isto quer dizer o quê? Que todos nós passamos por caminhos de injustiça, passamos por caminhos de sofrimento. Eu, por exemplo, enquanto criança, passei dias sem comer, porque eu era órfão de pai e nós não tínhamos nada para comer e fiquei dias sem comer, dias sem dormir, mas nunca desisti. Já fui na escola descalço, com calção rasgado, já poderia desistir. Alguns irmãos meus tinham que desistir de estudar para começarem a trabalhar e sustentar nós, os mais novos. Então, isto significa dizer que todo mundo pode conseguir, todo mundo consegue, mas isto tem que lutar, tem que ir à luta. E ir à luta, na verdade, não é sentar na cadeira, é levantar e andar, conhecer mais pessoas, interagir com as pessoas, isto vai ajudar bastante. E outra, a graça que tu não apoias não lhe será dada. Isso quer dizer o quê? Quando você não apoia nada, você não será grande. Você tem que apoiar o projeto dos outros, tem que ter os outros como referência, somente assim você consegue crescer. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes e capazes. Obrigada, Zacarias. Eu é que agradeço. Lights are out, system down and trying to pay rent. I gotta work it out, but it ain't that easy. Work 9 to 5, can't sleep at night. My money's all spent. I do anything to not go crazy.
I do